fucking fight back. O Atlético veio para o Maracanã com uma estratégia muito parecida com o que já tinha feito no ano passado. No duelo entre as duas equipes no ano passado, ainda sob o comando do Filipão, o Atlético Paranaense veio ao Maracanã com uma estratégia justamente como essa, de se jogar lá atrás com linha de 5, depois com uma linha de 4, depois com uma linha de 3 à frente, enfim, mas um time muito defensivo, abrindo mão do jogo praticamente para tentar assegurar um empate, levar um empate para a Arena da Baixada. A diferença é que no jogo de hoje conseguiu, através, a gente vai discutir mais à frente, mais uma falha do Pulgar, que também teve mérito do Vitor Roque na disputa da jogada, mas conseguiu muito cedo, com 6 minutos, sair à frente com um gol do Canóbio, só que depois sentou absolutamente em cima dessa vantagem, e aí o Flamengo, como resumiu o Lédio ali na reta final da transmissão, mesmo sem ser brilhante, mas um Flamengo que terminou o primeiro tempo com 82% de posse de bola. E aí quando você entrega a bola para um time que tem a qualidade de jogadores como tem o Flamengo, que a gente viu na reta final do primeiro tempo, a entrada de Luiz Araújo, de Bruno Henrique, ainda tinha Cebolinha, enfim, é um time com muita qualidade e muito dificilmente não vai conseguir marcar um gol no adversário. Conseguiu fazer 2, uma equipe quando vai enfrentar um adversário com a qualidade do Flamengo, e leva a campo uma estratégia como teve o Atlético Paranaense, você tem que ter uma atuação absolutamente perfeita. E o Atlético Paranaense acabou vacilando ali em 2 oportunidades. O Flamengo foi lá e marcou os 2 gols da vitória. A proposta de jogo do Atlético aqui no Rio, no Maracanã, o que a gente por vezes eu acho que ignora é que quando você faz o jogo, por melhor que você defenda e proteja a sua área, isso não significa que você eliminou riscos. Porque quanto mais o jogo acontece nas imediações do seu gol, qualquer acidente, como o Madison não perceber o homem às costas e acabar acertando o golpe na perna do Arrascaeta, ele acontece perto da sua área ou dentro da sua área e surge um pênalti. O Flamengo nem tinha criado muitas chances de gol, mas o, entre aspas, acidente, se era para acontecer em algum lugar do campo, a enorme probabilidade é que acontecesse perto do gol do Atlético, porque o jogo acontecia todo lá. É isso, exatamente isso. Deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar ao Maracanã, colocar aqui neste papo Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido, e também Pedrinho para conversar, debater com a gente, porque a gente está conversando aqui sobre a postura do Atlético Paranaense, né? Eu me coloquei na posição de torcedor do Atlético, né, durante a partida. O torcedor do Atlético não tem um minuto de paz, porque a bola está sempre rondando a sua área. Pelo menos essa é a minha impressão num jogo como esse. E tem sido quase sempre assim, né, com esse Atlético Paranaense, quando enfrenta um time do pote do Palmeiras, no pote do Flamengo, principalmente jogando fora de casa. Mesmo sem ter alternativa de contra-ataque, né, porque normalmente você se defende de contra-ataque, beleza. O problema é que nem contra-ataque o Atlético estava conseguindo. O que vocês acharam de tudo isso? Eu falei bobagem, Luiz. Um abraço, boa noite, bem-vindo ao Troca. Meu amigo Felipe, você nunca fala bobagem, tá? Fica absolutamente tranquilo, você não fala bobagem jamais, né, Carmona? Com certeza. Eventualmente se equivoca, mas nunca é uma bobagem. Vacila, né? Vacila, erra. Não, tô brincando. Eu concordo com você, Felipe. Fica uma situação seguinte. Meu amigo Maestro Júnior dizia, Luiz, isso é um ataque ao forte Apache. Uma hora abre, uma hora entra. De virada, a virada do Mengão foi para cima do Furacão, 2-1, 2 para o Flamengo, 1 para o CAP. E é assim que a gente começa com as imagens dos melhores momentos desse jogo. Você viu, estou muito bem acompanhado, né? Sem ter de fazer tantas honras assim. Os conhecidos Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Jean Oddi e Paulo Calçade estão comigo nessa. E o Furacão abriu a conta com o Canóbio, Jean. Pois é, abriu a conta muito cedo, né? E a gente poderia até dizer, boa noite, aliás, antes para todo mundo, né? Ansiedade para falar. A gente poderia até dizer, e o gol condicionou, né? A postura do Atlético Paranaense, fez com que o time jogasse mais fechado. Sinceramente, acho que não muito, viu? Eu acho que o gol só reforçou essa ideia que o Furacão já tinha de jogar fechadinho, de não dar nenhum espaço para o Flamengo. Conseguiu, acho que, executar essa proposta muito bem no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo teve quase 80% de posse de bola e praticamente não criou chances na primeira etapa. Mas é muito difícil você jogar assim por 90 minutos contra um time com a qualidade que tem o Flamengo, né? Qualquer erro técnico, qualquer erro de desatenção, qualquer pequena falha que você cometa no jogo, você está sujeito a oferecer uma oportunidade para um time que tem jogadores de muita qualidade. E o segundo tempo, acho que foi um segundo tempo em que o Flamengo aí de fato sim conseguiu criar as oportunidades para virar. Um Flamengo que, no fim das contas, pelo volume de jogo que teve, pela pressão que fez no segundo tempo, acho que acabou merecendo
a vitória. E um Flamengo que, tudo indica, vai ter como grande reforço para essa segunda metade da temporada um jogador que não é exatamente um reforço, que é um jogador voltando ao seu elenco da melhor maneira, que é o Bruno Henrique, né? Acaba entrando e fazendo gol. Acho que todo torcedor já queria que o Bruno Henrique entrasse antes na partida, né? Porque, de fato, é um jogador que tem uma capacidade de decisão, uma capacidade de quebrar linhas, mesmo que ele não tenha o espaço, né? Porque é um jogador que funciona muito bem com a velocidade, ele entra e acaba fazendo o gol da virada. Claro, está tudo aberto. Os 4 jogos das quartas de final da Copa do Brasil estão abertos. Mas talvez por essa diferença, acho que da qualidade técnica dos jogadores, talvez eu olhe para esse jogo como aquele, eu não vou nem dizer mais encaminhado, mas como aquele, vamos dizer, em que o time que venceu leva aí a maior vantagem para a sua partida de volta. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Jean, professor Calçade, ao Léo, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que esse gol do Bruno Henrique é uma coisa muito simbólica, né? Porque quando ele vai entrar em campo, a primeira coisa que a gente pensa é quase um clichê do futebol, o Bruno Henrique entrar e fazer um gol, porque é um cara muito identificado, tem toda a história da recuperação que torna a volta dele mais emocionante. Já falei isso 500 vezes, acho o melhor jogador do Flamengo em 2019, o melhor futebol que o Flamengo mostrou em muito tempo. É um cara que joga pela esquerda, que tem velocidade, que sabe jogar por dentro, que entra na área como centroavante, que tem muita mobilidade, que tem um entendimento enorme com a Arrascaeta, que com o tempo vai recuperar o entendimento com o Gerson. E ele fazer o gol de virada, no jogo de Copa do Brasil, um jogo duro. Eu concordo com tudo que o Jean falou. Acho que o Atlético não ia para cima, acho que o gol só reforçou a ideia inicial do Atlético. No primeiro tempo, o Atlético marcou muito bem, um ferrolho. No segundo, um erro do Maddson. E na hora que ele faz o pênalti, um erro de leitura do lance, né? De entender que vinha alguém por trás, de entender o que acontecia ao seu redor. A cara dele denuncia o pênalti. Né? A cara dele é a cara de... Por quê? Né? Dava para ter feito outra coisa. Aí faz 1-1, entra o Bruno Henrique, o Flamengo vira o jogo. Acho que taticamente o time, óbvio, ainda precisa evoluir. O próprio São Paulo deve falar disso na entrevista. Acho que o segundo tempo foi um segundo tempo bom, o primeiro tempo nem tanto. O primeiro tempo eu quero elogiar o Atlético, porque marcou com maestria ali com a sua linha de 5, depois uma linha de 3 que acaba virando uma linha de 4, deixando só o Vitor Roque mais adiantado, às vezes o Canóbio para puxar o contra-ataque. Time muito bem estruturado para o jogo, um time duro de ser vencido, um time que compete em qualquer torneio no nível muito elogiável. Acho que a gente teve um grande jogo e uma vitória justa. Paulo Calçade, dá para dizer que o Furacão se encolheu muito e muito rapidamente por ter feito o gol logo no início. É lógico, tem os méritos do Flamengo, e o Flamengo no Maracanã costuma empurrar seus adversários cada vez mais para trás. Mas foi até uma opção ou uma escolha, foi o que o jogo nos mostrou, do Furacão, né, se encolher sem conseguir contra-atacar, basicamente dizendo, depois de ter aberto 1-0. Olá, Andrade, olá, companheiros. Olá, para você que nos acompanha. É que o primeiro tempo reforçou todas as convicções do Atlético, né? Você leva o Atlético para o vestiário falando, tá tudo certo. Primeiro, os 3 zagueiros. Tinha Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Então, 3 zagueiros. Os laterais, fechavam os laterais, o que acontecia? O Flamengo descia com Wesley e batia. O lado esquerdo é muito forte, então o Eric, lado esquerdo. O Pedro Henrique estava ali. Você olhava, aparecia o Canóbio. Parecia mais que todo mundo. O Canóbio está na meia-lua. Doidão, então, Vitor Bueno, cara, voltando, negócio que o São Paulino não conseguiu ver isso no São Paulo, o Vitor Bueno voltando lá. Então, era um Atlético... O Esquivel, que fez um bom jogo na estreia, né? Também, super preparado para barrar aquilo onde o Flamengo é melhor, né? Porque o Flamengo joga com um campo bem largo, então Ayrton Lucas com Gerson, com Arrascaeta, era um setor muito mapeado pelo Atlético. O primeiro tempo reforçou isso, porque é um Atlético compacto, como estrutura de jogo, ele é um time afinado. Você não vai ver ele assim, desgarrado, cheio de espaço. O Flamengo, nossa, no primeiro tempo tinha alguns retornos assim, incríveis, cheios de espaço, porque o Atlético acreditou que poderia fazer o gol assim e fez, numa bola que talvez, se o Flamengo colocar, pode até colocar a culpa no gramado, se quiser. Porque o que faz a bola? A bola vem, quica, o Pulga, a bola quando quica no Maracanã, você não sabe para que lado ela vai. Você não pode falar assim, a bola quicou no Maracanã, a gente vai ver, ó, a bola é esse lance? Vamos lá. Pipoca, daqui a pouco volta. aparece, lá.
Olha lá, Kika, ela ficou, cai nas costas dele. Quer dizer, você também pegar o pulgar e crucificar, porque a bola quica e vai para trás dele. E o Atlético tá pegando a defesa do Flamengo correndo para trás, que é o grande drama da defesa do Flamengo. Quando o Flamengo tem que fazer a transição defensiva nessa velocidade, porque está sem a bola, aí é uma coisa que é problemática. E tá lá, todo mundo correndo para trás e gol do Atlético. O Atlético vai pro vestiário nesse cenário e fala, tá tudo certo. Só que aí o Flamengo, né, você consegue tirar hoje um Bruno Henrique do banco de reservas e ele marca o segundo gol. Porém, esse gol aí, o Maddison comete erros. Essa zona onde está o Mais gol, de um, né? a gente chama de funil. Você não pode, qualquer jogador, você não pode, você dá as costas pro jogo e aí você não mapeou quem está atrás de você. Ele gira sem saber o que vai acontecer, né? Só que atrás de você pode estar todo o Flamengo. E estava. Ele resolve girar, a hora que ele gira tem um adversário. Óbvio que tem um adversário. Quer dizer, o Maddison faz uma bobagem, duas, né? Primeiro que ele fica de frente pro gol dele e não sabe o que tem atrás. Ao invés de dar um bico na bola, dá um bico pela linha de fundo, pela linha lateral. Ele tinha movimento no corpo para dar um bico. Ele resolve dominar a bola para fazer o giro e aí vem um empate. E jogo de futebol é isso, só que ninguém vai mapear. Quando é que o cara vai errar um lance técnico que ele deveria dar um bico na bola? Você está se defendendo o jogo todo. Aí você vai querer driblar. Você não sai jogando. Agora, o Flamengo, Flamengo usou seu arsenal. Flamengo, acredito, está começando a entender as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que mereceu, pelo volume, ganhar o jogo, Paulo. Aí é um gigante, digo, em termos de volume, por outro que abraçou 1-0 e deu errado. E as alterações do Sampaoli mostraram no decorrer do jogo que o Flamengo tinha a intenção de vencer o jogo, né, Léo? O Flamengo quis vencer o jogo o tempo todo. Foi bom. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que é melhor tecnicamente, que tem um melhor elenco. Os companheiros falando, né, do reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do Sampaoli em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da diretoria todo dia pedindo 5, 6 reforços, né? Talvez já tenha até batido. Talvez isso já tenha acontecido, mas esses caras continuam chegando. Então, o Flamengo continua se qualificando cada vez mais. E hoje, de fato, ele foi muito bem. Porque você poderia até pensar que, pô, se está fechadinho, será que é o Bruno Henrique o cara para entrar? Porque não vai ter tanto campo para ele jogar, não vai ter espaço para velocidade. Mas ele é forte no jogo aéreo. Ele é forte na bola parada. Quantos gols como esse ele já fez? Nossa. A bola cruzada entrando na segunda trave para ele empurrar de cabeça pro gol. Ele é muito bom nesse tipo de jogada, ele é um touro físico, que precisa do físico. Sim. E ele está mostrando que o físico voltou. Semifinal Libertadores, Barcelona. Então, e estamos falando de um cara que assim, pô, cara, um ano parado, ele não está começando, sabe? Não é uma volta simples. Então, acho que não é exagero chamá-lo de reforço para a sequência da temporada e é um cara que o torcedor admira muito também.